Olá, boa noite. Está no ar o Aparecido Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. Uma ótima noite para você que nos acompanha. Seguimos com a sequência de programas debatendo as responsabilidades dos municípios, já que as eleições se aproximam e nós, eleitores, precisamos estar preparados na hora do voto. E nesta noite vamos falar sobre outros dois grandes desafios para os futuros administradores municipais: segurança pública e mobilidade urbana. E para começarmos nosso debate, vamos falar sobre os desafios na mobilidade urbana, principalmente em relação às pessoas com deficiência. São mais de 18 milhões de brasileiros. Entre essas deficiências está a visual. Por isso, recebemos aqui no nosso estúdio o Luiz Antônio Pedrosa, que é presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba. Luiz, uma ótima noite para você. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. A gente aqui agradece essa oportunidade de esclarecer alguns pontos importantes na questão de acessibilidade para pessoas com deficiência. São vários pontos, né, Luiz? Por isso que eu já peço para você já nos atualizar também em relação aos projetos atuais, né, de mobilidade urbana. Levam em conta os deficientes visuais? Como que é essa realidade? Muito pouco. Já está tendo um certo avanço em algumas cidades que tem representatividade, né? Então, já tem um certo avanço, mas ainda é muito pouco, falta muito. Luiz, nos últimos anos vimos uma maior atenção com relação à acessibilidade dos cadeirantes. Mas para os deficientes visuais, as cidades ainda estão muito defasadas? Muito, muito. Vamos fazer uma proporção: 99% das cidades não estão capacitadas. Vamos colocar 1% preparada, mas em pequenos focos. Então, quer dizer, hoje, na cidade que eu moro, Taubaté, nós temos todo o centro da cidade com piso tátil, que é o piso direcional para pessoas com deficiência visual, e com o semáforo sonoro. Você saiu do centro da cidade, não tem mais. Então, assim, são pequenas ilhas de acessibilidade que a gente chama. Então, você tem ilhas de acessibilidade, você vai até um certo ponto, a partir daí já não tem mais. Aí você já tem que passar pelo transtorno de se adequar às normas antigas de orientação e mobilidade, que é o uso da bengala. E é preciso descentralizar, então, Luiz, né? Muitas cidades nem possuem esses projetos no centro, né? No centro da cidade, que dirá, então, nos bairros, né? Então, levar, na verdade, o pouco que tem no centro também para os bairros e o que mais, né, de serviços que podem auxiliar no dia a dia para quem tem deficiência visual? Então, é uma soma de fatores. Você começa com o piso tátil para a pessoa com deficiência visual. O semáforo sonoro, ele já atende tanto a pessoa com deficiência visual como as outras deficiências, porque quando o sinal fica vermelho para os carros, eles apitam um sonoro que a pessoa pode atravessar a rua. Mas, assim, você tem condições específicas para os surdos, que os semáforos não são tão preparados na questão de cores, né? Você tem a questão do cadeirante mesmo, que poucas cidades têm as rampas de acesso às calçadas. Então, são uma série de fatores que agregam, assim, uma total acessibilidade. Ô Luiz, até para o nosso telespectador entender um pouco da dificuldade dos deficientes visuais, conta um pouquinho para a gente do seu cotidiano, né? Quando você precisa sair de casa para ir até um supermercado, uma padaria, como é que é a sua vida? Explica para a gente um pouquinho isso aí. Então, onde eu moro não tem nenhum tipo de acessibilidade. Então, eu tenho que usar referências. E, geralmente, a referência para o deficiente visual são os cantos da parede, onde ele vai utilizar e bater a bengala nos cantos das paredes. Então, ele vai usando, até onde ele tem que chegar, ele vai usando o canto da parede. Quando você tem o piso tátil, você já utiliza com total segurança. E no meu caso específico, eu tenho total acessibilidade, onde hoje a gente tem a nossa associação, que ela é toda acessível e que fica próximo ao centro da cidade, que facilita. Mas saiu para o bairro, a gente já tem que recorrer à velha técnica dos cantos da parede. Em relação à própria associação também, né? Vocês auxiliam, ajudam as pessoas que têm deficiência visual, né, a também se adaptar no dia a dia? Como que funciona essa parte? Uma das nossas maiores preocupações é tornar a pessoa com deficiência visual totalmente independente no seu ir e vir. Então, uma das prioridades lá na associação é ensinar para que ela use a bengala,
para que ela consiga sair de casa. Porque acontece, hoje muitos deficientes visuais têm a superproteção das famílias, o que não é bom. Sim. Então, o que a gente incentiva essas pessoas a usar a bengala para que ela mesma possa sair de casa e pegar o ônibus no ponto, descer no centro da cidade, descer onde ela quiser ir e ir ao seu destino. Ter a sua autonomia. Ter a sua autonomia. Hoje a gente reputa que são duas coisas importantíssimas para o desenvolvimento e autonomia do deficiente visual. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é o uso da bengala e hoje a tecnologia do smartphone, que tem um aplicativo de voz, que você tem acesso a todo tipo de tecnologia que a pessoa, entre aspas, que não tem nenhum tipo de deficiência, tem. Então você acessa WhatsApp, Facebook, Messenger, entra no banco, paga a conta, faz Pix, transfere, tudo que a gente tem essa autonomia hoje e esse curso nós damos também lá na associação. Ampliando os conhecimentos. Sim. Pois é. Luiz, a gente já percebeu que os maiores desafios ainda estão nas ruas, né? Na Sim. questão da acessibilidade. Mas e nos meios de transporte, né? Como é a vida para o deficiente visual também nessa área? Precisa de muita adaptação também ainda? Olha, a questão de acessibilidade, ela não é só estrutural, ela tem que ser atitudinal. Então tem que partir do poder público as atitudes. Por exemplo, você entra no ônibus hoje, ele tem a rampa para cadeirante. Mas um deficiente visual que não passe a roleta, cada vez mais eles diminuem os espaços na frente do ônibus para que tenha vagas lá na frente para pessoas com deficiência visual ou deficiência física ou surdo, o que for, para ficar antes da roleta. Então, cada vez mais se estreita o espaço para que uma pessoa com deficiência ou um idoso fique ali na frente. Forçando o quê? A que todos eles tenham a carteirinha para pagar e passar na catraca. Então, assim, a gente reputa que é atitudinal. Você pega a questão dos horários. Vou usar como exemplo a minha cidade, a empresa da minha cidade. Tem ônibus que passam em 6 bairros antes de chegar no destino. Se você fizer o roteiro, a rota, em linha reta, dá 15 minutos. Você toma um ônibus e leva 1h40 para chegar no destino. Porque ele passa em 6, 7 bairros inteirinhos para chegar no destino. Então, é atitudinal e é questão de bom senso, eu acredito. E essas atitudes, né, por isso que a gente está também seguindo com estes programas, né, aqui no Aparecido Debate, para orientar, para levar informação para o pessoal de casa, né, em relação a que o candidato, né, seja prefeito ou prefeita, vereadores, estão propondo, estão levando de propostas, né, de serviços. E em relação ainda ao transporte, né, se a gente for falar de adaptações, o que seria necessário, então, para auxiliar ainda mais nos dias atuais, né, os deficientes visuais? Para o deficiente visual não precisa de nenhum tipo de adaptação. Sim. Ele sobe, ele tem utilizando a bengala, ele tem acesso ao ônibus, ao banco, a tudo. Não tem nenhum tipo de impedimento. Uhum. O que falta ali é uma orientação para que o próprio motorista oriente. No teu lado esquerdo tem um banco, porque às vezes está vazio o ônibus e o deficiente visual não vai chegar sentando. Sim. Aí o próprio motorista ele pode orientar o deficiente visual. No seu lado esquerdo, no seu lado direito, tem um banco para você sentar. E já na adaptação para o cadeirante, sim, que tem as rampas agora, que é uma lei federal. Ninguém está fazendo isso porque é bonzinho. É uma lei federal que exige que todo meio de transporte público tenha a rampa de acesso para a pessoa com deficiência motora. Ô Luiz, a partir do momento que os novos prefeitos, né, assumirem os seus mandatos em 2025, quais são os principais problemas, então, que precisam ser enfrentados de imediato? Que eles precisam atacar logo? Olha, eu vou te dizer uma coisa que é uma opinião minha há mais de 15 anos. Todas as cidades, eu incluo a minha, tem que ter uma Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Porque ali você engloba tudo num lugar só. Hoje, se eu quero uma melhoria no transporte, eu tenho que ir na Secretaria de Transporte. Se eu quero alguma condição para o nosso esporte paralímpico, eu tenho que ir na Secretaria de Esporte.
Se eu quero alguma coisa, melhoria, a acessibilidade na educação, eu tenho que ir na Secretaria de Educação. Se você cria uma secretaria específica para pessoa com deficiência, já que a demanda é grande, a gente reputa que só em Taubaté nós temos mais de 3 milhões de pessoas com deficiência e cerca de 2.500 deficientes visuais. A demanda é grande, então acho que é válida a criação de uma secretaria, onde você vai englobar todas as dificuldades, todas as problemáticas num setor só, que vão agir em sintonia com as outras secretarias, para poder ter a autonomia de atender essas pessoas. Até porque os assuntos, né, as pastas são tão interligadas, né, mas tendo uma específica poderia, então, auxiliar em muitos trabalhos. E pegando esse gancho também, né, Luiz, a questão da mobilidade nas ruas, mas a inclusão, ela precisa acontecer em todos os espaços. Isso inclui, então, as áreas culturais, as áreas de lazer também, não é? Sim, sim. Olha, só para que vocês tenham uma ideia, nós estamos realizando um projeto em Taubaté, que nós vamos colocar acessibilidade em todos os museus. Até mando um abraço para a Tina, da Secretaria de Cultura. Nós vamos colocar acessibilidade em braille em todas as obras dos museus em Taubaté. Então, nós fomos procurados, era um projeto que a gente já tinha iniciado na gestão anterior, parou nessa gestão e agora, do nada, apareceu para a gente. Então, quer dizer, um deficiente visual vai ter as mesmas condições de saber, numa tela que está exposta no museu, todos os dizeres que estão abaixo do quadro, do lado vai ter escrito em braille. Então, quer dizer, isso já é uma acessibilidade e, principalmente, inclusão. Porque o deficiente visual não precisa que uma pessoa leia para ele qual é o quadro. Exemplo, Mestre Justino, uma obra, é um pintor famoso em Taubaté, tem obras de Mestre Justino espalhadas pela cidade inteira. Então, ele vai ler lá o tamanho do quadro, o que está, qual é a gravura que está no quadro, tudo em braille, para uma pessoa com deficiência visual ter acesso. Essa autonomia também para o lazer, também para a cultura. Sim, sim. Que é um direito, obviamente. Então, a gente também entrou com um projeto na Câmara de Vereadores de Taubaté, pedindo para que todos os boletins semanais da Câmara sejam impressos em braille, para que o deficiente visual tenha acesso a tudo o que aconteceu do boletim durante a semana. Porque, assim, nenhuma pessoa, entre aspas, normal vai. Imagina um deficiente visual que vai toda a sessão de Câmara. Não vai. Vai quando tem algum assunto que é do nosso interesse. Mas ele tem um boletim que seja distribuído na associação, lá no nosso caso, na Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté. Lá nós temos o Instituto São Rafael de Cegos, que seja distribuído um na própria Câmara de Vereadores, um na Prefeitura de Taubaté, uma na Universidade de Taubaté, na Unital, porque todos esses espaços pode aparecer um deficiente visual e ele pode ter acesso às demandas da Câmara de Vereadores. Luiz, nosso tempo já está acabando aqui, passa rápido aqui o nosso bate-papo. Bom. Mas olha, para a gente terminar, muitas pessoas ficam intimidadas na hora de perguntar se um deficiente visual precisa de ajuda nas ruas, né? Como ajudar cada a pessoa precise. Inclusive, quando você chegou aqui, né, para te conduzir aqui no estúdio, a gente vem te perguntando, Luiz, qual o melhor jeito? Explica para a gente, para o nosso telespectador que está em casa. Não, boa. O importante é isso. Onde você encontrar um deficiente visual parado, você chega nele, primeiro você se apresenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, meu nome é Renato, meu nome é Rafaela. Você precisa de ajuda? Porque às vezes ele está parado ali esperando alguém. E a pessoa chega e já vai agarrando dele, vai puxando. Então, preciso de ajuda. Como eu posso te ajudar? Ele vai te orientar. Como eu falei, deixa eu colocar a mão no teu ombro, deixa eu colocar a mão no teu cotovelo, né? Na hora que chegar na cadeira. Então, sempre a comunicação. Você precisa de ajuda? Sim. Não? Tudo bem, tchau, obrigado, né? Sim, preciso. Como eu posso te ajudar? Porque ele vai te orientar da melhor maneira possível. É assim, não tem segredo. O deficiente visual não morde, cegueira não pega, pode se aproximar, que na maioria das vezes nós somos pessoas acessíveis também, tá bom? É isso. É o respeito e o diálogo, né? Claro, sempre, né? Claro. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por trazer tantas informações, detalhes ricos, né, para este programa, falando sobre acessibilidade e mobilidade urbana. Muito
Também focando, é claro, as eleições deste ano. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Não, a gente que agradece, essas oportunidades são muito importantes para que a gente possa mostrar para a população em geral como é o dia a dia de uma pessoa com deficiência visual. Luiz, obrigado, viu, pela presença com a gente aqui. Muito Valeu. boa noite. Valeu. Olha, Aparecer o Debate faz uma pausa e voltamos daqui a pouco para falar mais sobre mobilidade urbana. Estamos de volta com o Aparecida Debate, nesta terça-feira falando sobre segurança pública e mobilidade urbana. Lembrando que você deve ficar bem atento às propostas e os discursos dos candidatos às eleições na sua cidade. E neste segundo bloco, nosso tema ainda é sobre a mobilidade urbana, mas focando mais no planejamento das cidades e um gargalo chamado trânsito. Segundo a pesquisa Mobilidade Urbana 2022 da Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, em parceria com o Sebrae, moradores de grandes centros passam, em média, 21 dias por ano no trânsito. E esses congestionamentos também são realidade em cidades de médio a grande porte, como São José dos Campos, no interior de São Paulo. E vamos ver agora uma reportagem que nossa equipe preparou sobre o assunto neste município, que tem cerca de 700 mil habitantes. Da pequena à grande cidade, quando se fala de mobilidade urbana, é automático pensar em trânsito e nas horas perdidas em congestionamentos no dia a dia. O que o senhor acha do trânsito de São José? Olha, poderia ser melhor. Se em vez de fazer essa obra faraônica aqui, se fizesse, encanalizasse o rio aqui, estaríamos com 11 pistas aqui. O que o senhor acha do trânsito de São José? Eu acho que pelo tamanho da cidade, o trânsito é grande mesmo por causa disso, né? Eu acho que não tá, como a cidade está muito grande, né? Então costuma ter muito carro na rua. O que o senhor acha do trânsito de São José? Daqui um dia tá que nem São Paulo. O que você... Rodismo. Oi? Daqui um dia tá que nem São Paulo fazendo rodismo de carro. O que a senhora acha do trânsito de São José? Eu acredito que está um pouco ainda tumultuado. Acho que tem que melhorar. O que a senhora acha que poderia melhorar? Principalmente semáforo inteligente, acho que não funciona muito bem. Esse não é, mas alguns trechos que eu pego para ir trabalhar tem alguns semáforos inteligentes que não são tão inteligentes assim. A mobilidade urbana influencia diretamente a qualidade de vida das pessoas. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional das Indústrias, os brasileiros perdem cerca de 21 dias no engarrafamento. A fim de promover mais fluidez e segurança no trânsito, as cidades inteligentes usam dados e tecnologia. No interior paulista, a cidade de São José dos Campos se tornou referência na questão de mobilidade urbana. Não é a vontade do gestor só de querer fazer, é a vontade do gestor baseada em dados, né? Sempre baseado em dados. E nada melhor que trazer dados hoje para o gestor público do que a tecnologia. Na verdade, hoje a gente consegue usar, dentro da mobilidade, a gente usa as tecnologias para verificar tanto o fluxo de carros, né, quanto locais do maior número de acidentes que eu tenho em determinada área, quanto de que forma que eu preciso ordenar um bairro, de que forma que um outro bairro está crescendo, como que o semáforo daquele local pode interferir no trânsito das pessoas, e a gente vai levantando isso com os dados da tecnologia. Hoje você já tem semáforo que tem câmera embutido nele, e através da câmera que está ali embutida você consegue contar quantos veículos efetivamente passam ali, em qual momento. Então, que momento que eu vou precisar ter um agente de mobilidade lá, fazendo algum auxílio, de que momento que eu preciso eventualmente aumentar uma linha de ônibus, né, porque eu estou com mais passageiro, estou com um ponto mais cheio. Então, tudo isso vai trazendo, né, esse dinamismo da mobilidade urbana que a gente fala que a cidade é um ser vivo e que a mobilidade é esse ser aí que ajuda também, esse alimento para essa cidade. Desde abril de 2021, a cidade agrega a tecnologia, a segurança pública e a mobilidade urbana. São 1.186 câmeras espalhadas pela cidade e 340 portais eletrônicos. O sistema lê 3 milhões de placas diárias. Dentre alguns dos objetivos do Centro de Segurança e Inteligência está solucionar e otimizar o fluxo do trânsito. A gente olha principalmente as principais vias, então a gente trabalha por regiões, a gente trabalha olhando as principais vias por regiões, né? Fazendo um monitoramento geral, vendo qualquer tipo de interferência, como congestionamento, acidente, uma possível queda de árvore, qualquer coisa que possa interferir no trânsito. Tem também a informação que a gente recebe do Waze. O Waze dá alertas, por exemplo, de congestionamentos, tempos de viagem superiores ao normal, historicamente falando. E com base nisso, os operadores da parte da CEMOB se orientam para dar esse apoio.
também acontece de a gente também dar o apoio para o pessoal de campo, onde que, por exemplo, o pessoal que está atendendo uma ocorrência, por exemplo, um acidente, um veículo quebrado, a gente também dá apoio, orienta, faz alteração de tempo de semáforo, faz desvios de transporte público, que é uma das tarefas da Secretaria por aqui. Então, são diversos modos que a gente atua, né, em benefício ao CEMOB, que é a mobilidade. Para abordarmos, então, essa questão do monitoramento de dados, o próprio transporte público, segurança e sustentabilidade, a gente conversa agora com o Leonardo Veiga, que é gerente de monitoramento e avaliação do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Leonardo, uma ótima noite para você. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Boa noite a todos e todas. Estou aqui. Muito obrigado pelo convite e à disposição para colaborar com o debate. Perfeito. A gente já inicia, então, Leonardo, em relação, até pegando o gancho dessa reportagem, né? Qual que é a importância, primeiramente, da tecnologia para qualificar, para ampliar, né, de forma segura a mobilidade urbana? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta ela é fundamental. Hoje em dia, a gente não pode falar de política pública sustentável se a gente não consegue monitorá-la. E a gente sempre ouve que os dados são um novo petróleo, mas se a gente não consegue coletar esses dados e monitorar, fica cada vez mais difícil você implementar política pública com qualidade. Então, como a gente viu nas reportagens, é fundamental você ter um sistema de monitoramento em tempo real, mas também é muito importante fazer o básico, algo que os municípios já vêm avançando em certa medida, mas que podem avançar cada vez mais, que é, por exemplo, avançar no controle do sistema de bilhetagem eletrônica. Acho que até um tempo atrás a gente comprava um ticket, eu acho que em algumas cidades ainda está assim, mas acho que na maior parte das cidades você já consegue gerar um dado de um registro eletrônico a cada vez que você dá uma catracada. Então, se você consegue já monitorar isso dentro do sistema, você consegue fazer uma avaliação de perfil do usuário muito mais apurada e sem contar outras coisas que também são básicas para você avançar nesse monitoramento de tecnologia, como, por exemplo, análise de GPS. Eu acho que também é outro elemento que vem avançando muito rápido nos municípios brasileiros e a maior parte dos sistemas embarcados de ônibus possuem sistema de GPS e é fundamental que os municípios estejam preparados para utilizar esses dados para fazer uma avaliação mais apurada do sistema e consiga compreender como é o perfil do usuário, como você utiliza essa tecnologia para você fazer modificações em linhas e rotas, e são coisas básicas que às vezes vêm até antes desse sistema de monitoramento e que a gente já pode avançar no curto prazo. Leonardo, muito boa noite. Qual o melhor caminho para essas melhorias? Mais obras de acesso ou um transporte público menos poluente, mais eficiente ou esses dois juntos? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é outra pergunta fundamental e não tem para onde a gente fugir. Eu acho que a gente tem que atacar para todos os lados. Eu acho que cada realidade dos municípios é única, então acho que o gestor, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para a sua realidade e verificar ordens de prioridades, mas a agenda de descarbonização do transporte e da mobilidade urbana, ela já está dada, já é uma emergência, então estamos na era da emergência climática e não temos como deixar de falar de descarbonização do transporte público. Então, isso é mais um recorte dentro dos projetos que precisam ser feitos a partir de agora, do que necessariamente uma opção. Então, se a gente quer ter uma cidade sustentável daqui para frente, a descarbonização do transporte na mobilidade urbana, ela tem que ser um recorte fundamental que vai atravessar todos os projetos. E aí, quando a gente fala de obra, mais uma vez, temos que analisar a realidade de cada município. Dentro da perspectiva do ITDP, a gente trabalha muito apoiando os municípios, os estados e o governo federal a avaliar políticas de transporte sustentável, pensando muito a partir da perspectiva de cidades mais conectadas, cidades que incentivam bastante o transporte público, o transporte de média e alta capacidade. Então, a gente avalia que, principalmente para os grandes municípios e para onde fizer mais sentido, avançar o mais rápido possível com essas obras que são mais estruturantes, que fazem com que a população utilize cada vez mais o transporte público. A gente considera que é central que a gente faça um transporte público que, de fato,
carregue as pessoas de uma ponta a outra da sua necessidade de deslocamento, junto com outros tipos de mobilidade, como mobilidade ativa, que a gente chama a mobilidade a pé, ou seja, a gente precisa de calçadas boas, regulares, e que as pessoas consigam caminhar, mas também outras formas de complementar esses grandes deslocamentos, como deslocamento de bicicleta, deslocamento de outros modos ativos que são fundamentais para você fazer essa complementação. Então, assim, sempre avançar nessas obras estruturantes, mas sempre pensando que essas obras precisam estar conectadas com um plano maior de mobilidade urbana sustentável, com um recorte de descarbonização que hoje em dia não tem como mais ignorar. A eletromobilidade é o caminho, não dá para a gente fugir mais deste assunto, na verdade, né? E falando um pouquinho também do impacto, do crescimento desordenado das pequenas e grandes cidades, falando desse planejamento dos municípios, né? E como também, não é, Renato, a gente incluir, Leonardo, a população nessas discussões, porque estamos em ano eleitoral, né? Sabemos de propostas, discursos, mas como cobrar, participar mais e também cobrar este planejamento voltado para a mobilidade urbana? Eu acho que esse é mais um tema que é muito importante. Eu, como especialista em mobilidade urbana, eu atuo há mais de 10 anos na área, eu poderia trazer e trago sempre a minha contribuição, mas é uma contribuição técnica que vai valer pouco se não tiver a participação daquele que entende o seu ambiente, entende mais os problemas e as questões locais. Então, acho que não só o gestor, como especialista técnico, ele tem que estar sempre conectado com aquele que vai sofrer um impacto direto. E assim, falando rapidamente, uma anedota que eu ouvi quando comecei a trabalhar na área, esse ponto de ônibus não é bem planejado e não houve as necessidades da população local. Se você faz um ponto de ônibus num lugar onde que as pessoas estão precisando de um espaço para fazer um churrasco, você faz um plano de ônibus, as pessoas um ponto de ônibus e as pessoas veem aquilo como um único lugar para ter uma sombra. Então, assim, se você não fala com a associação local e você não entende de fato quais são as necessidades, você às vezes está gastando dinheiro público à toa, misturando problemas e não sabendo exatamente como alocar da melhor forma possível. Então, essa anedota foi muito interessante porque, de fato, é o que a gente vê nas cidades. Às vezes as pessoas estão precisando de ponto de ônibus, estão precisando de local para fazer atividade de sociabilidade, e se você não ouve a população, você acaba colocando uma coisa no lugar, outra coisa no outro lugar, e você não faz com que essas necessidades se conversem e as pessoas vão, da sua própria forma, utilizar outras maneiras de já usar o espaço público ou a ferramenta pública que foi desenvolvida. Leonardo, nas últimas décadas houve um aumento de investimento em ciclovias, né? Você até citou já aí, e outros espaços, por exemplo, também para caminhadas. Essa também é uma base da mobilidade urbana? Pedestres, ciclistas e veículos? Sim, fundamental. E nesse caso, como falei anteriormente, eu acho que os municípios avançaram em vários aspectos nos últimos anos, mas nesse em específico, eu acho que as cidades, os gestores ainda deixam muito a desejar. Eu acho que a gente vê o transporte público como prioridade para a maioria o transporte particular individual como prioridade para a maioria dos gestores, então as soluções sempre são mais vias, mais viadutos, quando nisso, na verdade, a cada via, cada viaduto que você cria mais, estimula mais ainda a demanda para um transporte individual, e como a gente viu nas reportagens, as pessoas vão acabar ficando presas no trânsito, vão ficar inconformadas e não vão se sentir à vontade para fazer outra coisa. E aí, no final das contas, quando a gente fala de mobilidade ativa, e mobilidade ativa, dentro da mobilidade ativa tem o andar a pé e o andar de bicicleta, é fundamental a gente ter mais ciclovias e mais ciclofaixas, e de preferência ciclovias e ciclofaixas protegidas dentro de um plano maior de mobilidade, onde estejam conectadas com esses eixos estruturantes. Então, imagina uma pessoa que mora numa periferia de um grande centro urbano, pode ir até um metrô, até um trem, algum transporte de alta e média capacidade de bicicleta, com a sua ciclovia, lá deixa a sua bicicleta, pega, vai até o seu trabalho, que na maioria das vezes a gente sabe que o trabalho é distante do seu local de moradia, faz as suas atividades laborais,
e na volta a mesma coisa. Pega um BRT, um trem, um metrô, quando voltar você sabe que você pode complementar isso com a bicicleta. Mas para isso você precisa de ciclovia, ciclofaixa, e elas precisam ter qualidade. Muito do que a gente vê, por exemplo, é que cada vez menos mulheres, idosos, idosas se sentem à vontade de andar de bicicleta nas cidades porque não são protegidas, e os homens têm mais essa característica de se arriscar. Eu mesmo sou um ciclista e aqui no Rio de Janeiro, da onde eu falo, posso te dizer que a sensação é que a gente está sempre se arriscando no trânsito, porque a nossa proteção enquanto ciclista é basicamente o nosso corpo, enquanto tem um carro que pesa 1 tonelada e, enfim, você está ali disputando o trânsito. Então, acho que é fundamental a gente avançar nas ciclovias. E outra coisa, cada ciclovia, cada ciclofaixa e cada ciclista na rua é menos um carro, é menos um transporte individual motorizado, uma motocicleta para poluir, e é mais uma forma de você avançar na descarbonização da mobilidade urbana. Exatamente, né? Auxiliando nessa descarbonização, então, das cidades, mas é claro que precisa, então, dessa estrutura também. Leonardo, muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Uma ótima noite. Travou a conexão com o Leonardo, né, Leonardo? Obrigado, viu? Boa noite. Eu que agradeço a todos. Agora sim. Oi, agora voltou. Desculpa, gente, travou a conexão. Obrigado, boa noite a todos e todas. E o ITDP segue à disposição para colaborar com os debates sobre mobilidade urbana sustentável. Obrigado. Até mais, Leonardo. Até mais, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar sobre segurança pública. Estamos de volta com o Aparecida Debate, que hoje destaca a segurança e a mobilidade urbana, temas que fazem parte das discussões neste momento de campanha eleitoral em que os políticos, e os candidatos fazem seus discursos e promessas. E neste terceiro e último bloco, o debate é sobre segurança pública. Quem conversa agora com a gente é o Coronel Robson Cabral, ele que é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e especialista em segurança pública, aliás, 37 anos nessa área. Coronel, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Renato, boa noite, Rafaela, um prazer poder conversar com vocês, com todos os telespectadores sobre o tema de segurança, um tema tão importante, que acaba refletindo em muito na nossa qualidade de vida, interfere nos negócios, nas boas relações, algo que hoje é uma matéria essencial em toda a discussão política e desejo da própria população, Coronel, primeiramente explica para a gente qual é o papel dos municípios na segurança pública. O papel do município, apesar de quem detém o uso da força é o Estado, através da sua polícia militar, da polícia civil e da polícia técnico-científica, o município ele tem como ajudar, porque, obviamente, os crimes, as ações, elas ocorrem no município. Então, tem muitas questões, como o tema segurança é um tema multidisciplinar, muitas coisas podem e devem ser realizadas para o município a título de inibir crimes, como a questão de iluminação, a questão de terrenos baldios, a questão da própria destinação dos nossos jovens, ocupando-os com atividades esportivas ou outras atividades quaisquer que sejam, a geração de emprego, porque todos esses aspectos, eles interferem diretamente nas questões de segurança, Quando tem a necessidade efetiva de ação da polícia, nós já estamos falando de uma outra fase do crime, já estamos trabalhando nas consequências, E a gente pode efetivamente trabalhar preventivamente, ou seja, gerando um ambiente que é saudável, com educação, acolhendo essa juventude, tirando os locais que possam propiciar cometimento de crimes, Então, tudo isso, o município, se ele conseguir, juntamente com o aparato policial, desenvolver atividades dessa ordem, contribuem muito e reduzem muito a quantidade de crimes, melhora a qualidade, a percepção de segurança ela fica maior, e bem como também muitas prefeituras têm as suas guardas municipais,
que tem um papel previsto na Constituição, que não é propriamente a intervenção, mas ajuda em muito a questão de segurança pública, quando ela exerce seu papel junto em próprios públicos, de visibilidade, até mesmo desincentivando o cometimento de crime por parte de infratores que se aventurem próximos a essas patrulhas da Guarda Municipal que acabam atuando ou que estejam preservando o patrimônio público. E, Coronel, boa noite, primeiramente, né, para o senhor, até pegando este gancho e fazendo um paralelo com o bloco anterior, em que nós falávamos dessa necessidade de descarbonização das cidades, a mobilidade urbana, mas como ela tem essa relação com a segurança também, porque muitas pessoas não se sentem seguras nas ruas por falta de iluminação, por exemplo, e aí elas não andam tanto de bicicleta e tudo mais, principalmente mulheres e pessoas idosas. Mas o senhor falava dessa questão da Guarda Civil Municipal. É um foco para este melhor, como posso dizer, investimento para assegurar, então, de fato, também as pessoas? Precisa de um fortalecimento das guardas? Olha, tudo aquilo que for fomentar, auxiliar na segurança pública é importante, mas lembrando que o papel da guarda é um papel específico, né? Está previsto na Constituição, também está no caput lá do artigo 144, mas ela tem uma atividade de preservação, de manutenção dos próprios públicos, né? E, obviamente, que em situação de flagrante delito, todos podem. Então, nesse sentido, a guarda, ela ajuda bastante, ela tem ostensividade, né? Ela tem uma estética própria que é muito favorável, não obstante já terem legisladores que estão querendo mudar a legislação, até mesmo para dar esse poder de polícia para a guarda, que eu acho também que acaba sendo bastante interessante, né? Vem a somar, quanto mais pessoas estiverem nessa esteira, estiverem trabalhando nesse sentido, os resultados serão melhores. Agora, a gente tem que entender também que quando a gente fala de constituição de uma guarda municipal, isso envolve um dispêndio do erário público bastante elevado. Então, alguns municípios, eles não têm condições de criar uma guarda e de manter essa guarda, né? Porque ao longo do tempo tem toda uma questão previdenciária. Então, muitos municípios, eles sobrepesam justamente essa questão do quanto vai custar isso agora e de quanto vai custar isso daqui a 30 anos. Então, esse é um problema a ser enfrentado. Tem municípios que têm guardas municipais muito boas, muito bem treinadas, muito bem sedimentadas, porém tem essa questão também que o prefeito, como gestor público, ele tem que pensar isso também. Se realmente esse custo ele pode ser comportado pelo próprio município. Coronel, o Centro de Operações Integradas, né, o COI, é um grande exemplo também, né? Explica pra gente como é que ele funciona. Teria essa questão do custo também, né? Alto. O COI, nós temos aí na Baixada, no Vale do Paraíba, tem um centro integrado em São José dos Campos, que é um centro integrado muito importante, inclusive ele traz para dentro desse centro, inclusive empresas grandes, né, refinarias e outros órgãos todos que acabam sendo integrados, e isso facilita nas ações e os monitoramentos necessários. Então, quando você tem o COI, o que é o COI? Na verdade, o COI, você tem um representante de cada instituição envolvido na parte da dinâmica, tanto emergencial quanto de prestação de serviço, num único centro. Isso facilita muito, porque como todos os órgãos estão ali sentados à mesma mesa, entre aspas, a comunicação ela fica muito mais célere, há uma otimização de meios e os resultados eles são muito eficientes. Então, geralmente, quando você tem um centro de operações integradas, você tem bombeiro, você tem polícia militar, você tem SAMU, você tem a parte de eletricidade e outros órgãos, né? No caso aí do Vale do Paraíba, a questão de refinarias, e isso tudo, quando você realmente tem uma catástrofe, quando você tem uma crise, para você resolver, torna-se muito dinâmico, muito rápido, e o Estado, no caso, o poder público, municipal ou estadual, onde ele esteja situado, gera um resultado muito positivo e muito eficiente.
Exatamente, até pegando também, falando dessa questão da comunicação, não é, Coronel? O programa Vizinhança Solidária é também um bom projeto a ser adotado e incentivado pela administração municipal? Isso cada cidade com sua realidade também, mas é um bom incentivo por parte da sociedade? Sem sombra de dúvida, é como eu disse, né? Até no texto constitucional, no artigo 144, ele diz lá, né, segurança pública, responsabilidade de todos, né, e dever do Estado, ou seja, todos têm que estar envolvidos, todos. Então, assim, por isso que já parte lá desde a questão da educação, da questão de como a gente atende a nossa juventude, né, como que os valores. Então, isso tudo é muito importante. E a grande chave de tudo isso é a comunidade. Então, a polícia, o aparelho público, não pode estar desassociada da comunidade, porque a comunidade é que sofre a dor, é que sofre as consequências, porventura, desses atos, né? E ela é que tem que efetivamente participar, expressar. Ela conhece o lugar melhor do que qualquer um, né? Conhece o vizinho, conhece as pessoas que passam lá, quem é estranho ao local, quem pode gerar problema ou não. Então, assim, essa participação da comunidade, ela é muito importante. Então, o programa de vizinhança solidária, ele se faz sólido e de grande importância em razão de trazer a comunidade para dentro do problema de segurança pública, ajudando com informação, que é a melhor informação que nós temos, e aí sim, potencializar a ação da polícia, para que ela haja de maneira assertiva, no ponto necessário, e vai trazer bons resultados. Lembrando que nós temos os CONSEGs, que é já é um ente, né, um ente estadual já previsto, que apoia a polícia, justamente criando essa ligação comunidade e polícia dentro das cidades, com reuniões, membros natos, e tem o programa de vizinhança solidária, que ele vai mais a fundo ainda, lá no bairro lá. E o programa de vizinhança solidária, veja só, aqui em São Paulo, em alguns lugares, ele proporcionou redução de 60% a 70% dos crimes, né? Então, geralmente, aquela comunidade do bairro se organiza, tem um tutor, né, que faz a coleta e faz a transmissão dessas informações para um ponto de contato junto à polícia, tem imagens, compartilha as imagens, e isso tudo acaba favorecendo muito para que o infrator, na medida em que ele se sente observado, que ele não tem essa facilidade dentro dessa dinâmica, ele deixa de executar o crime naquela localidade, ele vai buscar um outro local que seja mais fácil. Coronel, estamos às vésperas das eleições aí, milhares de municípios, cada um com sua realidade, mas dá para a gente destacar quais são os principais desafios que os prefeitos terão pela frente na questão da segurança? O desafio de hoje, eu acho que a questão da educação é algo muito importante, a questão habitacional é muito importante, porque essa desorganização urbana, isso proporciona facilidade para cometimento de crime, instalação de tráfico de entorpecentes. Então, assim, tem que ter uma cidade que ela seja projetada, onde haja acesso às localidades, né? Então, isso é muito importante. Então, a questão habitacional é um grande problema, a questão de educação também é um grande problema com relação a como nós vamos conduzir nossos jovens para que eles não sejam cooptados. E uma coisa que está muito forte é a questão do entorpecente, né? Do entorpecente, que é algo que tem atingido as pessoas, os jovens, né? E a gente tem que ter uma atenção muito grande para ter projetos e trabalhos que eduquem, né, efetivamente, juntamente com a saúde, que possa acolher aqueles que já estão inseridos dentro desse problema, para que possa minimizar isso e a gente ter um bom convívio social. Só que é muito difícil, são situações que não existe bala de prata, é uma situação que você tem que trabalhar, implantar, e a coisa ela tem que ser constante, né? Isso, porque se você tirar os olhos, tirar a mão, a coisa ela volta, né? A gente não pode dar facilidade, é um esforço hercúleo que a gente tem que buscar isso. Então, o prefeito ele tem essa missão muito importante e difícil, mas assim, que em municípios onde é encarado com muita seriedade, apresenta resultados excepcionais. Aí nós temos até propriamente São José dos Campos com bons resultados, de boas políticas, né?
e outros municípios que nós conhecemos também aí, no estado de São Paulo principalmente, onde nós possuímos os melhores indicadores, inclusive os indicadores do Vale do Paraíba, eles estão caindo bastante, né? Que é em razão do trabalho da polícia e também em parceria com as próprias prefeituras. Aí vai na base, né? E também os trabalhos conjuntos, né? Saúde, educação e também assistência social, para não fazer esse trabalho de enxugar gelo, que a gente costuma dizer, não é? Coronel, para a gente encerrar também as orientações para os eleitores, então, neste ano, né, em relação às propostas, aos seus candidatos, voltados, é claro, para a segurança pública. Eu acho que o eleitor ele tem que ouvir com muito cuidado, né, todas as propostas de todos os candidatos, verificar aquele que realmente proponha algo que seja execuível, né, viável, e porque não adianta também, muitas vezes, soluções da Noruega, soluções da Holanda. E respeitando o anacronismo, nós temos que olhar para onde nós estamos, dentro da realidade da onde nós vivemos. Então, quando a gente, de fato, pega um político que tem consciência disso, conhece o local que ele está pretendendo ser candidato a prefeito, ele demonstra isso na sua exposição com políticas que atendam o jovem, que fomentem bons locais, que tenha um viés assim, muito forte com relação à educação, assistência, é um bom candidato e a gente tem que lembrar que o eleitor... É muito importante o voto, porque esse gestor que vai assumir a prefeitura, ele vai cuidar das nossas vidas aí nos próximos 4 anos, né? Com relação à nossa tranquilidade, à nossa qualidade de vida, a questão daquilo que a gente quer para os nossos filhos, nossos parentes, né? E todos nós mesmos. Então, assim, tem que ser um voto muito consciente. Ouçam realmente as grandes propostas, analisem, pesquisem e votem naquele que realmente é sério, que é realista, que possa entregar efetivamente algo diferente. Com certeza, Coronel. O maior poder que o cidadão tem, né? Que é o voto. Sem sombra de dúvida. Coronel, muito obrigado, viu? Uma boa noite mais uma vez e obrigado por participar com a gente aqui no Aparecida Debate. Obrigado, eu que agradeço. Um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Amém. Fique com Deus também. Boa noite, ótima semana. E assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você também pode sugerir temas para debatermos aqui todas as terças-feiras. Gente, uma boa noite para vocês e até semana que vem. Boa noite, obrigada pela companhia. Tchau, tchau.